11, versículos 19 até 26. Diz assim a palavra do Senhor: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Em Atos capítulo 11, versículo 19 a 26, basicamente a gente tem um momento histórico marcante. É a primeira congregação de gentios aqui no livro de Atos. E dá para dizer que é a primeira congregação de gentios da história, a primeira igreja de gentios da história. A gente sabe de Atos capítulo 1, versículo 8, do projeto de Deus para os apóstolos e depois para a sua igreja. O evangelho começaria a ser propagado em Jerusalém, alcançando os judeus. Atos capítulo 8 foi um outro momento histórico, onde foi quebrada a barreira de divisão entre judeus e samaritanos. E ali o evangelho chegou à Judéia e Samaria. Atos capítulo 10 precisou ser quebrado um preconceito muito maior, a divisão que existia entre judeus e gentios. E o Senhor, através das visões reveladas a Pedro, ensinou para Pedro que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34. E que o Senhor deseja com que pessoas de qualquer nação sejam salvas. E desde o Velho Testamento foi assim, que Deus sempre quis salvar todas as pessoas, porque todas as pessoas são pecadoras e precisam reaver relacionamento com Ele. Assim, no Velho Testamento, por exemplo, Deus foi até a Mesopotâmia, um território que não era judeu, para salvar Abraão. E a família de Abraão, nos diz Josué capítulo 24, 2 e 3, que era uma família até que praticava idolatria. Mas Abraão, depois, pela transformação, é considerado até hoje o pai da fé. O pai da fé e foi idólatra no passado. Pois Deus usou a vida de José enquanto ele estava ainda no Egito, chamou Moisés no Egito, falou com Moisés no deserto, chamando ele para libertar o povo da escravidão no Egito. Então, diversas vezes o Senhor mostrou no Velho Testamento que Ele quis salvar pessoas de qualquer nação. E agora, depois de Atos 10, desse preconceito quebrado, em Atos capítulo 11, versículo 18, e ouvindo eles essas coisas, a igreja, ouvindo o relatório de Pedro, de como Deus salvou um gentil Cornélio, eles apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento da vida. E é um versículo de transição, porque agora aqui em Atos vai começar a ser trabalhado a salvação, o arrependimento para a vida, não só para uma família, Cornélio, mas para todos os gentios. Eles vão chegar a conhecer o evangelho. E um versículo chave aqui, versículo 21, a mão do Senhor estava com eles. E eu queria pensar um pouco nessa manhã sobre a ideia da direção do Senhor no projeto salvação. A mão do Senhor dirigindo salvação. E a gente tem que entender que salvação não é só perdão, mas salvação também, depois das pessoas convertidas, é um processo de transformação rumo à vida eterna. E tudo isso aparece nesse trecho. E a gente vai ver a boa mão do Senhor agindo em cada circunstância. Porque deve ser a oração dessa congregação em Teresópolis, que a boa mão do Senhor possa estar dirigindo essa congregação. E a boa mão do Senhor possa estar dirigindo o projeto salvação aqui no nosso meio. Seja conquistando novas pessoas para Cristo, seja edificando os que já estão rumo à vida eterna. Que a boa mão do Senhor possa estar com a gente. Mas olha para Atos capítulo 8, porque liga aqui com Atos 11, 19. Atos capítulo 8, versículo 1. No exato dia
em que Estevão foi apedrejado até a morte por pregar o Evangelho de Jesus diante do Sinédrio. Pois naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E versículo 4, esses que foram dispersos, eles iam por toda parte pregando a palavra. E foi alguma coisa de providência divina, porque até esse trecho aqui a igreja está fechada em Jerusalém. Eles não tinham se espalhado ainda segundo o projeto de Deus de salvação. Então Deus que é o soberano e que governa a história, Ele permitiu que essa perseguição acontecesse, para que em a perseguição acontecendo, a igreja seja quase como que obrigada a se espalhar. E na medida em que os irmãos se espalham, eles vão levando junto com eles a pregação do Evangelho. Depois, Atos capítulo 9 tem a conversão de Paulo, que vai ser o apóstolo dos gentios. Atos 10, o Senhor quebra essa ideia da separação entre judeus e gentios, mostrando que aos gentios está aberto o arrependimento para a vida. E aí Atos 11 e 19, esses que foram dispersos lá em Atos 8, ele retorna esse assunto. Por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, Atos 11 e 19, se espalharam para Fenícia, Chipre e Antioquia, e não estavam anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, agora começaram a falar também aos gregos ou aos gentios, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. E a primeira ideia que eu queria tratar, por causa da ideia de 21, que a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor sempre está dirigindo todas as coisas, pois foi a mão do Senhor que permitiu que houvesse essa dispersão. Um aparente mal que se tornou em bem, por causa da direção do nosso Deus. Parecia alguma coisa muito negativa a perseguição, a morte de Estevão, a igreja sofrendo pressão, mas Deus tornou com a mão dele todo esse mal em bem, e permitiu que o Evangelho começasse a progredir para o mundo então da época, para o Império Greco-Romano, para as regiões habitadas da época, para que então o Evangelho pudesse alcançar mais vidas, e em alcançando mais vidas, mais pessoas pudessem ser alcançadas pela salvação que o Senhor Deus deseja para as vidas de todas as pessoas. É uma ideia bem parecida com Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14. Eu gostaria que a gente fosse lá em Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14. E Paulo expressa para esses irmãos de Filipos a respeito de algumas coisas que aconteceram para ele. E basicamente ele está falando das coisas que aconteceram com ele de Atos 21 a 28, quando ele entra em Jerusalém e ele está levando algum gentil chamado Trófimo com ele. Os judeus de Jerusalém pensaram que ele tinha introduzido um gentil no templo, e ali começaram as perseguições, os diversos julgamentos nos tribunais judeus e gentios de Paulo, até ele parar em Roma preso naquela casa em Atos 28. E ele está falando sobre essas circunstâncias que aconteceram com ele e o resultado dessa perseguição contra Paulo. Filipenses 1,12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo foi um homem que, quando livre, falava muito sobre o Evangelho. Qualquer cidade que ele entrava, ele estava proclamando Jesus Cristo. Qual é a ideia de Satanás nas perseguições? Prendendo Paulo, o Evangelho para de progredir. E o Evangelho parando de progredir, as pessoas não vão ter acesso à salvação. Mas Paulo está dando o resultado dessas perseguições para os irmãos. Ele está dizendo que as coisas que aconteceram com ele, ao invés de atrapalharem o progresso do Evangelho, muito pelo contrário, até foi uma bênção as perseguições, porque ajudou no progresso do Evangelho. E ele mostra, versículo 13, a maneira pela qual o Senhor abençoou, mesmo nas perseguições de Satanás, para que o Evangelho progredisse. Versículo 13: toda a guarda pretoriana e todos os demais que passavam por aquela casa em Atos 28 puderam ouvir o Evangelho da boca de Paulo. Paulo está numa casa, mas tem escoltas de guardas que trocam turnos para ficar guardando ele naquela casa, guardas romanos. E se tem um guarda romano do meu lado, o que eu faço? Prego o Evangelho. Paulo, ele consegue ter a visão que essa perseguição foi uma oportunidade para ele encontrar pessoas que ele não encontraria se essa perseguição e essa prisão não acontecesse. E olha para Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Jesus até tinha avisado os apóstolos a respeito das perseguições
e que o cristão tem que ter uma visão positiva da soberania de Deus, que mesmo nas angústias e nas tribulações Deus está trabalhando para que o seu evangelho possa progredir, porque Deus tem um projeto, salvar almas, e muitas vezes Ele vai mover os seus instrumentos para lugares onde esses instrumentos não imaginariam estar, pois o Senhor nos coloca lá, e nós podemos ver como oportunidade de pregar o evangelho. Lucas 21:12, antes porém de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Versículo 13. E isto vos acontecerá, para que deis testemunho. Paulo viu aquela prisão como uma oportunidade de pregar para pessoas que ele não teria oportunidade, segundo o que Jesus já tinha avisado. E ele fala para os irmãos em Filipos: Satanás pensou que ia atrapalhar o progresso do evangelho. Muito pelo contrário. A única coisa que Satanás conseguiu foi contribuir com os planos do Senhor, porque o Senhor está no domínio e na soberania de todas as coisas, e Ele é capaz de transformar o mal em bem. E Filipenses 1:14, a maioria dos irmãos estimulados no Senhor pelas algemas de Paulo, também ficaram mais corajosos para pregar o evangelho. Os irmãos começaram a pensar da seguinte forma: nossa, se Paulo preso proclama o evangelho, que vergonha para cada um de nós que estamos livres não falar sobre o evangelho. E eles, olhando para a postura de Paulo, ficaram mais corajosos para pregar o evangelho, de maneira que em tudo as tentativas de Satanás contribuíram somente para o progresso do evangelho, porque a boa mão poderosa do Senhor governa sobre toda a história e governa sobre todas as coisas. É a mesma ideia de Atos capítulo 11, no versículo 19, onde nós estamos. A boa mão do Senhor dirigindo o projeto salvação. Mateus capítulo 28, 18 a 20, Jesus falou que toda autoridade foi dada para Ele no céu e na terra. E porque Ele tem toda autoridade sobre o céu e a terra, Ele governa a sua igreja com autoridade. E naquele contexto, versículo 19, Ele falou: portanto, vão, preguem o evangelho para toda criatura, anunciem todas as coisas que eu tenho ordenado para vocês, batizem essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois na medida em que a igreja, em obediência, está ligada a essas instruções do Senhor, traz junto consigo isso, a liderança no trabalho dele. Quando uma igreja está obediente às instruções do Senhor, ele está liderando as coisas. E quando ele está liderando as coisas, maravilhas acontecem, como aconteceu aqui nessa igreja em Antioquia. Mas não só a ideia da ligação e obediência às instruções do Senhor. A gente tem que entender 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que o Senhor ama a todos, e Ele deseja que todas as pessoas, porque Ele as ama, cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvas. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, falou que o Senhor não retarda a promessa da volta dele, como alguns a julgam demorada, pelo fato dele não voltar, pelo fato dele ser mentiroso. Pelo contrário, ele é longânimo para com todos, desejando que todos os homens cheguem ao arrependimento. Atos capítulo 17, versículo 30, nos falou que Deus não considera a ignorância dos tempos passados, mas agora proclama a todos, em todos os lugares, que se arrependam. O Senhor ama a todos. E nós, como igreja do Senhor, ganhando o coração e o caráter de Deus, também com amor, vamos proclamar para todas as pessoas, porque é exatamente isso que Cristo fez quando esteve entre nós. Porque Ele amava as pessoas, Ele proclamou o Evangelho para as pessoas. E Ele tornou esse Evangelho real, morrendo na cruz por cada um de nós. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, com tanta intensidade, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, segundo o coração do Senhor que ama, o povo do Senhor que ama também proclama. E porque esse povo que ama proclama, o Senhor, com a mão poderosa dele, abençoa a igreja no projeto salvação. É alguma visão espiritual que a gente precisa ter. É uma crença real que nós precisamos ter, porque vai ajudar na tarefa da divulgação do Evangelho. O resultado da ideia desses irmãos que foram dispersos e que o Senhor está abençoando, o resultado da proclamação do Evangelho. Atos capítulo 11, versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. E depois, versículo 24, quando Barnabé chegou na cidade, encorajando, segunda parte do versículo 24, e muita gente se uniu ao Senhor. A graça de Deus alcançou muitas vidas que não conheciam o Senhor e que estavam nas trevas, mas já não estão mais nas trevas.
estão ligados ao Senhor, estão na luz e sendo transformados e crescendo em paz com Deus e em paz uns com os outros. E a graça de Deus nos discípulos de Antioquia foi alguma coisa que Barnabé viu evidente. Atos capítulo 11, versículo 23. Tendo eles chegado e vendo a graça de Deus, a graça de Deus estava naquela congregação, a mão do Senhor estava naquela congregação, e por isso Barnabé viu maravilhas acontecendo ali. E é alguma coisa que a gente precisa ver no nosso meio na medida em que cremos no Senhor. O Senhor pode fazer maravilhas no nosso meio, porque o Deus de Atos é o mesmo Deus que ainda vive hoje. E tem algumas evidências aqui que mostram a graça de Deus agindo na congregação. Primeira coisa, já foi descrito, a ideia da conversão ao Senhor. Conversão ao Senhor é graça de Deus, porque é Ele que trabalha no coração de cada pessoa. E olha para Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, que o Almir leu hoje. A gente está em sintonia, Almir, desde semana passada. Alguma coisa que o Almir lê, a gente acaba tratando um pouco na pregação. Mas Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. E até todo o trecho, como o Almir leu até versículo 10, mas eu vou pegar 2, 1 a 3, para mostrar qual era a nossa condição fora de Cristo, e o que a graça dele faz nas nossas vidas, do que o Senhor nos liberta realmente, e do que Ele pode também libertar as pessoas, na medida em que a gente tem confiança no Evangelho poderoso. Efésios 2, 1 a 3, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Foi um quadro terrível fora de Cristo. Paulo está evidenciando para os irmãos em Éfeso, que versículo 1, nós estávamos mortos, espiritualmente falando, mortos. Versículo 2, não só mortos, mas escravizados. Nós andávamos segundo o curso do mundo. A filosofia mundana dominava nossas mentes e os nossos corações. Não pensávamos com a mente do Senhor, pensávamos segundo a mentalidade mundana, o mundo com suas filosofias materialistas e imorais, etc, 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 pois é o que dominava e governava nossas vidas. Mas não só o curso do mundo, por trás do curso do mundo, versículo 2, o Espírito, o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, provavelmente falando sobre Satanás governando nossas vidas. E versículo 3, falando também da ideia do nosso velho homem. Nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, segundo as inclinações dos nossos pensamentos. Então mortos, não só mortos, mas também escravizados. E além de escravizados, versículo 3, éramos por natureza filhos da ira, estávamos condenados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pela grande graça com que nos amou, nos deu vida pela ligação com Cristo, das trevas para a luz. É isso que o Evangelho consegue fazer, nos dá completa liberdade. E porque a mão do Senhor com sua graça estava em Antioquia, essas coisas estavam acontecendo na conversão das pessoas, essas coisas estavam acontecendo na vida da igreja. Olha para Atos capítulo 26, uma coisa impactante que o Evangelho faz, e que de novo, talvez eu vá ser redundante falando isso, mas a gente precisa crer plenamente no que a gente está lendo aqui no Novo Testamento. Atos capítulo 26, versículo 17 e 18. Deus está enviando Paulo para a pregação aos gentios, e ele está mostrando que ele vai ser esse instrumento que salva vidas por causa do Evangelho. Olha o que o Evangelho pode fazer. Atos 26, 17: livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, liberdade da luz para as trevas, visão espiritual para enxergar a realidade de Deus nas nossas vidas, a libertação do poder de Satanás e agora debaixo do poder de Deus, que é um Senhor bondoso que está nos oferecendo vida eterna. Colossenses 1, 13 e 14 diz que nós estamos libertos do império de trevas, e agora a gente participa do reino da luz, do amor do Senhor, do Filho de Deus, e que nós temos nele, Filho, remissão dos pecados, como falou aqui em Atos capítulo 26, versículo 17, pois foi pela crença nessas próprias palavras de Jesus que Paulo saiu proclamando
Ele não está avaliando corações, ele está confiando no Evangelho e deixou os corações com o Senhor. E muitas almas foram convertidas. Muitas não aceitaram, mas muitas foram convertidas. O Evangelho de Deus, segundo o que Paulo falou em Romanos 1,16, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas não só Paulo, não só Barnabé, não só evangelistas oficiais. Em Atos capítulo 11, versículo 19, são evangelistas anônimos, os que foram dispersos. Não importa se a gente é alguém ou se a gente não é ninguém. Não importa se a gente é nominado Paulo, Barnabé, ou se a gente é evangelista anônimo, alguém simples. Se a gente proclama o Evangelho é poder, não importa o homem. E porque a mão do Senhor estava lá com o seu Evangelho, as vidas foram sendo transformadas e se converteram ao Senhor. É uma evidência de que a graça estava lá. Mas não só a ideia da conversão. Mostrou também o versículo 23, a ideia da perseverança, que é alguma coisa importantíssima. Perseverar no Senhor até o fim das nossas